Então, hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Quem deve celebrar a Páscoa? Para quem é a Páscoa? Será que todos têm que celebrar a Páscoa? Será que todos estão realmente dentro do projeto bíblico de Deus para celebrar a Páscoa? Então, nesse texto, eu quero compartilhar com vocês o fato em que Deus orienta Moisés sobre a Páscoa. Em que momento essa Páscoa acontece? Êxodo capítulo 12. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todos os homens deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam e apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Amém. O que está acontecendo aqui? O povo hebreu já havia passado por 9 pragas. Por quantas pragas? 9. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Um espírito da morte viria sobre o Egito, sobre todas as casas do Egito. Mas antes que isso acontecesse, Deus fala para Moisés e Arão para que as famílias estivessem juntas, para que as famílias preparassem uma ceia, que a família marcasse a porta dos seus lares, para que eles recebessem a proteção do Senhor, para que o espírito de morte não viesse sobre suas casas. Isso é a Páscoa. É a libertação do povo de Deus contra um espírito de morte. Então isso é a Páscoa. A Páscoa é justamente a libertação do povo de Deus. Se hoje você está aqui, é porque houve uma libertação na sua vida. Então você celebra a Páscoa. Por quê? Porque você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Que Cordeiro? O Senhor Jesus. Amém. Então a Bíblia vai dizer que essa Páscoa judaica foi um plano de redenção da parte de Deus para os hebreus serem libertos da escravidão do Egito. A Páscoa também fala de um povo de Israel que é perseguido por milênios. E sempre esse povo está sobrevivendo em vários lugares, em diversos lugares, e mesmo assim tendo um milagre sobrenatural de Deus. Esse é o povo que Deus escolheu para abençoar. E esse povo é você. Amém. A aliança entre Deus e os israelitas garante esse povo o quê? A libertação. O que Deus está falando? Aliança. E ele deixa bem claro, as famílias precisam estar em seus lares juntas.
Outra coisa, não pode haver desperdício de comida. Pode ver que ele fala, só pode comer o cordeiro. Se a família for pequena, divida com o outro. Por quê? Não pode haver despesa, não pode haver desperdício. Ele fala também no texto que nós lemos, que eles deveriam também comer, aqui ele diz, sobre pão sem fermento, ou seja, pão asmos. Ele também diz aqui que tinham que comer assado, não cozido, olha que nem cru, porque a vontade de Deus era que fosse assado. Uma especificação de Deus sobre provação. É isso que ele está trazendo ao entendimento do povo hebreu, para eles entenderem qual era o projeto de Deus. Então essa aliança que Deus faz para libertar esse povo da mão de Faraó e dos egípcios. E é o mesmo plano que Deus fez através de Jesus Cristo. Como? Trazendo a salvação para toda a humanidade. Amém. Então eu observo que poucas pessoas comemoram a Páscoa e celebram a Páscoa lembrando de Jesus, como os discípulos estavam no ambiente com Jesus na Páscoa. Os discípulos se reuniam com Jesus nesse período. Então começamos a entender que esse cenário, né, de libertação tem que ser lembrado. Quando eu venho à casa de Deus, eu tenho que agradecer, por quê? Porque um dia eu fui liberto por Jesus. Um dia você e eu estávamos no mundo. Um dia eu e você não estava na casa de Deus. Um dia eu e você estávamos caídos, embriagados de uma bebida alcoólica. Um dia eu e vocês estávamos fazendo tudo de errado. Mas chegou um belo dia que o Espírito Santo nos convenceu do pecado e hoje nós estamos aqui. O nome disso é libertação. Nós fomos libertos da escravidão do passado para viver o novo de Deus. O que é a Páscoa? A Páscoa significa pechar, significa dar o salto, ou seja, nós saltamos sobre o espírito da morte. Que morte? A morte eterna. Porque a Bíblia diz que aqueles que não têm Jesus Cristo terão o quê? A morte eterna. Mas aqueles que estão em Cristo receberam a vida eterna. Posso ouvir um amém? Então a Páscoa é isso. Então podemos dizer que somente as pessoas que são libertas por Jesus podem celebrar a Páscoa? Será? Claro que sim. Porque são libertos. Porque só valoriza a libertação quem é liberto. Então muitas famílias se reuniram para a Páscoa? Se reuniram por ser uma data comemorativa dentro de um calendário e uma grande oportunidade de não trabalhar e ficar em casa. Mas será que todos que celebraram a Páscoa são libertos? Não. Não. Porque a Páscoa é para aqueles que são libertos em Cristo Jesus. Posso dizer amém? Amém? Porque aqueles que não são libertos, a Páscoa não significa nada. Porque a Páscoa é o arrependimento. A Páscoa é uma maneira de lembrar da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Amém. Te colocou na casa dele, trouxe libertação, trouxe cura, trouxe mudança de mente. Porque a libertação, amados, ela não é uma pessoa que se bate ou muda de voz. Não, o nome daquilo ali é exorcismo. Libertação é a mudança de mente, aonde você era preso pelo pecado, mas agora você domina o pecado. Glória a Deus, aleluia. É isso que você precisa entender. A libertação, ela começa na minha mente. É quando eu sei que se caso isso é uma bebida alcoólica, o que eu tenho que fazer? Eu não vou beber. Eu estou liberto, isso aqui não mais me domina. Isso aqui não tem mais controle sobre a minha vida, como uma bebida, como um cigarro, como uma droga, como qualquer coisa viciante desse planeta. Amém? Amém. Então nós somos libertos disso. Pelo quê? Pelo projeto de Deus, através de Jesus Cristo. E Deus me deu a direção de compartilhar quem são as pessoas que podem celebrar a Páscoa. Quem são? Primeiro, aqueles que são libertos pela obediência de Deus. Quem tem que celebrar a Páscoa? Quem é que realmente está na Páscoa de Deus? Aqueles que realmente estão libertos pela obediência.
A Bíblia diz que o povo hebreu decidiu obedecer à liderança de Moisés quando ainda eram escravos do Egito. Obediência. Quer ver libertação? Quer ver realmente uma Páscoa linda? É a obediência a Deus. É obedecer à direção de Deus. É reconhecer uma autoridade que está sobre a tua vida. Amém, gente? Amém. Outra coisa, o povo entendeu que Moisés foi escolhido por Deus para libertá-lo da opressão do faraó. Então nós precisamos entender que aqueles que são libertos dessa opressão são aqueles que celebram a Páscoa. Quantos já viveram debaixo de opressão? Quantos moraram em lugares que havia opressão? Eu não sei quantos já tiveram experiência de você entrar em lugares e o lugar parecer opressão, que você sai de lá, parece que você está cansado, que você sabe, meu Deus do céu, que lugar é esse? É um lugar opressor. Por quê? Porque ali aprisiona pessoas. E o sangue de Jesus nos libertou de toda a opressão desse mundo. Posso falar bem? Nós somos libertos. Nós somos libertos. Então lá em Êxodo capítulo 3, Deus reconhece que tinha visto e ouvido o problema do povo hebreu. E Ele pretende se envolver pessoalmente com o seu povo. Como assim? Sim. Hoje, até hoje, Deus deseja se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Amém. E como? Hoje, através do Espírito Santo. E quem não ouve o Espírito Santo, ouve o líder que Deus colocou para guiar a sua vida. Da mesma maneira que colocou Moisés. A única maneira de Deus se relacionar pessoalmente com o povo hebreu era levantando o libertador. E Ele escolheu Moisés. Então, você precisa entender que hoje Deus está escolhendo você para libertar muitas pessoas e até a sua família. Porque Deus quer se relacionar pessoalmente com a sua família, Deus quer se relacionar pessoalmente com as pessoas perdidas, mas Ele vai usar você, porque você foi liberto e agora você é um libertador. Amém. Porque você faz parte da Páscoa de Deus. Lá em João capítulo 8, 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade o que? Os libertará. E vai dizendo: eles responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode você me dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Hoje tem pessoas que não estão presas no Egito, estão no Brasil, mas ela vive pecando. Então a Bíblia diz que ele está o quê? Ele está preso. O próprio Jesus diz que ele está escravo. Quantos estão me entendendo? Amém. Aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. E ele precisa de libertação. Como eu e você um dia éramos presos pelo pecado. Éramos presos pelo pecado. Mas hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Segundo, aqueles que experimentam a proteção e o amor de Deus podem celebrar a Páscoa. Aqueles que têm a proteção e o amor de Deus. Por quê? Em Gênesis capítulo 47, verso 13 diz que toda a terra passava por uma crise de alimento, a fome visitou a terra, então o povo hebreu foi para o Egito, porque era o único lugar que tinha alimento. Por isso que, passados anos, eles se tornaram escravos. Mas no primeiro momento eles foram para negociar. E quando eles foram para negociar, quem é que estava governando o Egito? Quem era? José. Quando eles passam fome e eles reconhecem que lugar nenhum tinha pastagem, que não tinha comida, que não tinha água, que não tinha nada, vamos para o Egito. Por quê? Egito ainda é um lugar fértil. E eles vão para o Egito. E quando eles chegam no Egito, quem está lá? José, o governador. Jacó, seus filhos, toda a família, seus servos, animais, vão para o Egito, são acolhidos por José. José era o instrumento de Deus para a sua família e para que o seu povo fosse acolhido. Olha que coisa linda. E que podiam exercer a função de pastores dentro da terra do Egito. A Bíblia diz que os egípcios odiavam pastores.
O Egito odeia pastores. Quem vive no Egito odeia pastores. Porque pastores cuidam de ovelha. E os pastores de hoje cuidam das ovelhas de Jesus. Amém. Então toda pessoa que odeia um pastor ou uma pastora, está claro que ele pertence ao Egito. Ele está escravo de Faraó. E ele precisa ser liberto. Porém, José, no capítulo 7 do Êxodo, ou melhor, no capítulo 7 de Êxodo, diz que havia 10 pragas para acontecer sobre o Egito. 10 pragas. Quantas pragas? 10. Mas antes da 10ª acontecer, Deus faz uma aliança. Essa aliança qual era? Que esse povo pudesse celebrar justamente a Páscoa, ou seja, a mudança de vida. Então, quem é a Páscoa? Para quem é a Páscoa? Para aqueles que mudaram de vida. E se você está aqui nessa noite, é porque você mudou de vida em nome de Jesus. Amados, o Egito, precisava que as pragas viessem. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Porque tem um caos? Para que a glória de Deus se manifeste. Então a opressão, aquilo que fica contra você, não é para matar, está promovendo a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que o povo não lê a palavra. E aí sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. José mesmo fala para os seus irmãos, não precisa se preocupar. Não precisam se preocupar, me pedir perdão. Não precisa. Deus me antecipou para governar, para quando houvesse a fome, eu estaria abençoando a minha família e todo o meu povo. Então a venda de José para o Egito, a escravidão de José nas masmorras do Egito, não foi para matar José, mas para promover a ser um governador. Amém. Para celebrar uma Páscoa, para exaltar o nome do Senhor, para ser reconhecido até os dias de hoje pelo poder de Deus. E assim será na sua vida. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos celebrar a Páscoa, sim. Por quê? Porque Deus nos escolheu para sermos libertadores nesse tempo. Porque Deus vai manifestar o poder dele diante de todos que estão à sua volta para provar que ele é contigo. Amém. Se prepare para isso. Por que vieram as 10 pragas? Para que Faraó e todos os egípcios pudessem ver a glória de Deus e que Deus era com Moisés. Da mesma maneira que Deus é contigo. Amém. Salmo capítulo 5:11 diz: alegrem-se, porém todos os que se refugiam em ti, e cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Ou seja, temos que se alegrar sempre no Senhor. Amém. Quando você se alegra, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Mas quando você se entristece, a mão do Senhor se retira. Pode perceber que quando entra a tristeza na sua vida, a primeira coisa é a murmuração. Segunda coisa, não ora mais. Terceiro, não vai mais para a igreja. Quarto, o irmão repreende, você fica cheio de não me toque. Até porque a Bíblia dá respaldo de repreensão, de exortação. Uma vez o irmão falou: pastor, o senhor não pode exortar em público. Eu falei: eu não gosto, mas eu tenho base bíblica para isso. O próprio Jesus falou: se alguém comete algum erro, eu tenho que exortar. Se ele não se consertar, eu chamo mais um para poder ouvir a minha exortação a ele. Se ele não se posicionar, eu convoco toda a igreja e eu exorto na frente de todo mundo, porque isso é a ordem de Jesus. E de janeiro para cá, esse vai ser o meu comportamento, porque é bíblico, é uma ordem de Deus. E eu estava cometendo um erro. Qual? De não expor aqueles que eram repreendidos. Aí eles saem como santo e o pastor sai como o perverso. O pastor é que não presta. Mas agora, vai. E se brincar, vai também para o YouTube. Porque eu assumo a responsabilidade. Porque eu não tenho medo de ninguém. Porque a palavra de Deus, ela é libertadora. Porque se você recebe uma exortação, Deus está falando: eu estou te amando. Amém. Porque quando ninguém liga para você, está significando: você não importa para mim. Você não tem importância.
Então nós precisamos entender isso. Por que Deus repreende o povo? Para falar, eu te amo, sai desse caminho, porque eu tenho um caminho muito melhor para você. Quantos estão me entendendo? Então eu tenho que me alegrar no Senhor. Por quê? Quando eu me alegro, a mão está sobre mim. Mas quando eu fico triste, a mão do Senhor se retira. E quem age? Os demônios. A depressão é um fator grande nisso. Entristecimento, amargura, e vai ter aquele sentimento, a pessoa fala, cadê Deus nessa situação? Não, porque ela se entristeceu. Mas quando ela se alegra, mesmo nas dificuldades, a mão do Senhor vai estar sempre sobre a vida dela. Me prova isso, prova no Nordeste, o pessoal passa o que passa, sem água, tendo água, mas o pessoal está sempre acreditando que Deus vai fazer algo sobrenatural. Você vai no sertão, no Nordeste, você fica doido com a fé que eles têm. Você fala assim, meu Deus, eu não tenho fé, porque essa turma tem fé. Já estão há 10, 20, 30 anos acreditando que vai jorrar água nesse lugar. E eles estão lá crendo, tendo esperança que vai melhorar. Então é essa fé que Deus quer que cada um de nós venha a ter a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amado, a terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Terceira característica das pessoas que devem celebrar a Páscoa. Aqueles que estão dispostos a viver algo novo de Deus. Você tem que estar disposto a viver algo novo de Deus. Porque não é assim de mão beijada. Tem que ter esforço. Quantos estão me entendendo? Amém. Tem que ter esforço. Por quê? Alguns vão dizer, e você aprendeu na escola, que a vaca dá o quê? A vaca dá o quê? A vaca dá o quê? Não dá não. Não vai você acordar cedo e ordenhar e tirar na marra não para você ver. Ela não dá nada. Vai acordar cedo, antes de amanhecer, amarra a pata para não tomar um coice e vai ordenhar a vaca para você tirar leite para tomar café da manhã. Porque a vaca não dá leite para ninguém. Qualquer um na nossa vida é assim. Jesus falou, só vai entrar no reino do céu aquele que perseverar até o fim. E até chegar ao fim, muitos que falam que é do Senhor vão desistir. Deus estava tirando das mãos dos egípcios, que viviam como escravo, na mão também de Faraó. Pois esse Faraó que assumiu, não conheceu José. E o que ele faz? Ele pega e coloca o povo de Deus como escravo. Por que o povo de Deus se tornou escravo? Porque o Faraó que havia feito um acordo com José, do povo de Deus viver naquela terra de Gesem, pastando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas, aquele Faraó morreu. E o novo Faraó assume e fala assim, eu não vou dar guarita para ninguém, que todo mundo agora vai ser escravo. Aí foi aí que o povo se arrebentou. Porque ninguém conhecia mais José, ninguém não tinha mais José para defender, porque José já era morto. E o que acontece? Esse povo se torna o quê? Escravo. E ele se torna escravo por muitos anos, durante 400 anos. Quanto tempo? 400 anos. Escravo. Depois de 400 anos ele fala, vamos adorar o nosso Deus. Aí eles vão e começam, Senhor, nós queremos te adorar, ó meu Deus, nos perdoa, nós queremos te adorar, ó Senhor, ó Yahvé e tal. E Deus parou, ouviu, teve compaixão e falou, vou levantar alguém, vou buscar Moisés para libertar o povo do Egito. Amém. É muito diferente de hoje? Não. Tem pessoas que só buscam o Senhor quando ele está preso na escravidão, está 400 anos sofrendo. Amado, Deus não te criou para sofrer. Amém. Deus te fez para ser liberto no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O plano de Jesus é maravilhoso, gente. É a redenção. O que é a redenção? É a nossa reconciliação com Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Cordeiro da Páscoa. O sangue que estava nas portas, agora o sangue está sobre a tua vida. Amém. Porque agora nós somos casa de Deus. Aleluia. E como casa de Deus, nós temos que entregar a chave desse trinco na mão do Senhor Jesus.
E deixar que Jesus escolha quem pode viver dentro dessa casa. Agora, tem homens e mulheres, até de Deus, que deixa a porta sem fechadura. Qualquer um entra na sua vida e sai e vai fazendo uma arruaça. Não se permita a entregar a sua alma, a sua vida para ninguém. O que é isso? As partes emocionais. Nós temos que ter cuidado. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aqueles que estão dispostos vão viver algo novo. A Páscoa chegou o novo de Deus na vida do povo de Deus. A Páscoa chegou o novo para vocês. Chegou o novo na minha casa. Chegou o novo na minha vida. Por isso que eu digo e provo que a Páscoa não é para todos. Só é para aqueles que são libertos pelo Cordeiro que se chama Jesus. Posso ouvir um amém? Amados, a ordem de Jesus era fazer uma grande preparação. Você observou no texto que tinha que ter uma preparação dos pães ágidos durante 7 dias. O animal tinha que ficar 14, para no momento certo assar aquele cordeiro e todos pudessem comer, celebrar aquele momento que iria acontecer. Olha que segredo aqui. Você quer uma conquista? Quer uma vitória? Celebre antes de que ela aconteça. Porque quando você celebra antes, você está crendo que vai acontecer. Amém. A gente tem o hábito de celebrar depois, mas a fé é celebrar antes. Celebre agora, porque vai vir a 10ª praga, a morte virá sobre o Egito, mas nenhum de vocês serão mortos. E eles fizeram o quê? Celebrar. Quer ter a vitória? Celebre agora, antes da sua conquista. Quantos estão me entendendo? Pastor, e esse pães ágidos significa o quê? Marcos capítulo 8 diz que Jesus, após realizar a segunda multiplicação dos pães e dos peixes para uma grande multidão, ele atravessa para o outro lado do mar, chama os discípulos para estar junto com ele, e Jesus pergunta: vocês trouxeram pão? E eles disseram: não trouxemos. E Jesus diz para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento de fariseu e o fermento de Herodes. O que significa o fermento? O que significa fermento, pastor? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o texto. Livre-se do fermento velho, para que sejam massas novas, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa não com fermento velho e nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Aleluia. Fermento significa maldade e perversidade. Qual é o pão sem fermento? Sinceridade e verdade. Será que todas as famílias do Brasil sentaram à mesa nesse momento da ceia, da Páscoa, todos estavam realmente sem fermento? Será que todo mundo estava sinceros? Será que todo mundo vive na verdade? Eu creio que não. Por isso que eu digo que a Páscoa é para aqueles que são libertos em Cristo. Porque não adianta a pessoa pecar o ano todo e chega em 3 dias, ela peca 362 dias do ano, e agora na sexta come peixe, bota uma auréola sobre a sua cabeça, ele vira um anjo, e aí curte o sábado e malha o Judas, não na rua, mas fala mal de todo mundo, fala mal até do pastor, malhou o pastor no sábado, aí chega no domingo, a ressurreição de quê? De nada, porque está com fermento. Quem está me entendendo? Amém. Não adiantou.
Tem gente que peca o ano todo, aí quer comer peixe na sexta, porque é Páscoa. O problema não é o peixe, não é o bacalhau, não é o camarão, não é. O problema é o que está aqui dentro. É reconhecer o que Jesus fez por nós. Isso que é Páscoa, quem está me entendendo? Porque a Páscoa, até com churrasco, Deus recebe. Porque tem gente podre comendo o peixe dia de sexta. A Páscoa não está no peixe. A Páscoa está no coração sem fermento. Quantos estão me entendendo? Então todos vão viver o novo de Deus quando aprender a ser grato e celebrar por aquilo que o Senhor já fez na sua vida. O Senhor fez algo na sua vida? Então celebre. O Senhor fez algo na sua vida? Celebre. Tem o sustento do Senhor na tua casa? Celebre. Celebre. Porque quando você celebra, Deus se agrada. Temos um mau hábito de só pedir em vez de agradecer. Se aprendemos a agradecer mais milagres virá sobre nós. Por isso que a Páscoa é: celebre aquilo que eu já fiz na vida de vocês, sem vocês verem. Isso é a Páscoa. A Páscoa aconteceu através da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a Páscoa é isso. Todos dizem, e hoje muitos estão me falando sobre Jesus, da ressurreição, falou do sepulcro, muito bem, tem que falar, mas essa semana Deus ministrou, fale para quem é a Páscoa. Precisamos ser libertos para celebrar a Páscoa. Nós temos que ser libertos do pecado, nós temos que ser libertos do fermento. E amados, você trabalha pra caramba para tirar o fermento, mas sempre tem alguém do teu lado que traz fermento. É ou não é? Você está em paz com Deus, você está bem, você acordou do pé direito, esquerdo, nada, sabe? Aí vem aquela ligação, sabe? A hora que o telefone tem que falhar, naquela hora ele não falha. Eu acho que vem via satélite aquilo. Do inferno, para tirar a tua paz, para tirar o teu dia, para trazer problema. Quem está me entendendo? Amém. Vem aquele fermento, mas está repreendido em nome de Jesus. O fermento faz mal, gente. Se você comer muito fermento, daqui a pouco você está como? Por que não pode comer bolo? Porque você vai ficando, ó, cheirinho, né? Então, sem fermento, posso comer? Porque o fermento, a Bíblia diz que é o quê? Maldade. A Bíblia diz que o fermento é perversidade. E o incrível é que isso acontece até dentro mesmo de um ministério, de uma comunidade, dentro de um ambiente de igreja. Por quê? Porque são seres humanos sendo processados no processo de Deus para serem libertos. É isso que nós temos que entender. Então, quando surgir alguém com fermento, você tem que falar: ô irmão, fala de fermento não, o fermento faz mal para a saúde. A pessoa não vai nem entender. Quem falou hoje não vai entender. Mas você já tem inteligência, você vai falar: ô querido, em nome de Jesus, tira esse fermento da tua vida. Fermento? Não estou nem fazendo bolo. É porque tu faltou o culto. Porque a Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que o fermento é a maldade e a perversidade. E qual é o pão sem fermento? É da sinceridade, é da verdade. É do reconhecimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Posso ouvir amém? Da sinceridade, do arrependimento. É muito interessante. Como todos querem receber o perdão de Deus? Amém. A Bíblia diz que para receber o perdão de Deus você tem que perdoar as pessoas. Sim ou não? Sim. Mas tem um outro segredo. Deus só perdoa quando você reconhece que errou. Você ora, e tem gente que ora assim: Senhor, olha, eu fiz isso porque fulano, olha, eu só fiz isso porque a Adriana me tratou assim, 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 por isso que eu pequei. Deus não está nem aí para essa oração. Deus só ouve a oração que você fala assim: eu pequei e não deveria ter feito isso, me perdoa. Aí Ele perdoa. Mas quando você coloca argumento porque você pecou, Deus nem ouve. Deus não está nem aí para você.
Porque Deus, ele não quer argumento. Ele quer o quê? O reconhecimento da sinceridade do teu coração. Posso ouvir um amém? E eu quero concluir, queridos. O que a Páscoa faz na vida de uma pessoa? O que a Páscoa faz na minha vida? Primeiro, fé. Primeiro o quê? Fé. Hebreus capítulo 11, verso 28, diz: pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ou seja, ainda não tinha acontecido o espírito de morte no Egito, mas mesmo assim eles celebraram, crendo que todo o povo hebreu seria salvo pelo Senhor, pela fé. Então, aquele que celebra a Páscoa em sua vida, ele recebe o que? A fé. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, ele recebe uma transformação. Amados, com certeza uma pessoa que sai de 400 anos da escravidão e agora dá um salto na sua vida, uma Páscoa, um pechá na sua vida, dá um salto por cima do espírito da morte, realmente, querido, há uma transformação. Passar um período no deserto, indo em direção à terra prometida, é um processo de transformação. Quantos estão me entendendo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Em algumas versões diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, todos os dias Deus tem novidade de vida para você. E você não tem que ficar lembrando de passado, porque as coisas do passado já passou. Posso ouvir um amém? E diz o versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nós reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amado, nós somos reconciliados com Cristo. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Quem está me entendendo? Porque Ele trouxe transformação nas nossas vidas. Terceiro e último. O que a Páscoa faz na minha vida? Santidade. Faz o quê? Santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Então a Páscoa, o que ela faz na minha vida? Primeiro, fé. Em acreditar que se amanhã houver um espírito de morte, se amanhã tiver um plano contra mim, não vai prosperar, porque eu celebrei a Páscoa do meu Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o Cordeiro. O sangue de Jesus já me protege de todo mal que vai acontecer ainda no futuro. Amém. O que a Páscoa faz na minha vida? Uma transformação. Ou seja, todos os dias nós somos transformados pela palavra de Deus. Hoje vocês recebem essa informação. Muitos aqui nunca ouviram essa mensagem. Nunca ouviu dessa maneira para quem é a Páscoa. Sempre ouviram o que é a Páscoa, mas não para quem é. A Páscoa é para os libertos em Jesus. A Páscoa é para aqueles que reconhecem que o sangue na cruz do Calvário foi para lavar os seus pecados. Quantos estão me entendendo? Amém. A terceira coisa que a Páscoa faz é a santidade. Por quê? Deus nos tirou do lamaçal do inferno. Deus nos tirou da escravidão do Egito para vivermos agora na santidade. Na pureza, na sinceridade, na verdade. Posso ouvir um amém? Amém? Porque se eu viver na santidade, o Espírito Santo de Deus vai estar na minha vida. Está aí, está escrito. Mas rejeita a Deus,
que lhe dá o seu Espírito Santo. Então, quem rejeita viver na obediência da santidade, não recebe o Espírito Santo. Por isso eu continuo na minha simplicidade, dentro da palavra, sabendo o que é espiritual e o que não é espiritual. Trazendo para vocês o entendimento que a Páscoa é para você que entregou a sua vida para Cristo. E agora não quer viver mais aquela vida do passado, miserável, presa pelo pecado, na escravidão, aonde todo mundo te manipulava. Hoje não, você é influenciador. Nem influenciador de rede social não. Amado, só existe 2 grupos de pessoas. Eu estava falando com a pastora essa semana. Acho que foi ontem que a gente estava conversando. Só há 2 grupos de pessoas. Aqui é influenciada e aqui influencia. Jesus te chamou para influenciar. Jesus falou que você é sal da terra. Tem que trazer o quê? Sabor. Aonde você chegar, o ambiente tem que mudar. O território que Deus te coloca, você tem que trazer mudança. Segundo, ele fala, você é luz do mundo. Ou seja, você tem que influenciar. Deus diz em Gênesis que Ele te criou para ser cabeça e não cauda. E tem muita gente se posicionando como cauda. Você precisa decidir ser cabeça, ser luz, ser sal dessa terra. Quem está me entendendo? Se for para ficar no ministério imunário, tem que entender isso. Você tem que influenciar e não ser influenciado. Quando alguém fala, olha, isso pode fazer, você fala, a Bíblia diz que não pode porque é pecado. Aí alguém vai falar, a Bíblia está errada. Então você está falando que meu Deus está errado, então hoje eu parto com você a nossa amizade. Porque aquele que não respeita o meu Deus, não me respeita. Amém. As religiões são assim. Se a pessoa não concorda com o Deus que eu sirvo, ela não serve para ser meu amigo. Ela não precisa ser crente, ela só tem que respeitar o Deus. Como eu tenho pessoas que não são crentes, mas respeitam o Deus que eu sirvo. Pô, pastor Daniel, pô, legal saber que agora você é de Jesus, você agora é um pastor, caramba, que legal e tal. Pô, gostei de ver, é isso mesmo. Ainda pede oração. Por quê? Respeita o Deus que eu sirvo. Isso é legal. Agora, falar mal do meu Deus não serve para ser meu amigo. Não serve para ser minha amiga. Quem está me entendendo? Amém. Porque, amados, se não reconhece e não respeita o meu Deus, vai te respeitar? Não vai. Se não respeita o teu Deus, não vai respeitar você. Porque primeiro tem que respeitar o seu Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Então, amado, por último, santidade. O que a Páscoa faz na nossa vida? Fé, transformação e santidade. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero orar por você nessa manhã.